Eu valorizei muito a cidade de Morungaba recentemente. E olha que eu fui para um lugar muito bonito. Passamos 10 dias de férias em Salvador, ficamos numa praia linda, mas acabamos também circulando pela cidade de Salvador. E que tristeza ver uma cidade tão grande, tão famosa, com tanta miséria, com tanta pobreza, as favelas, casas simples, gente vivendo de forma quase que desumana, bairros tão abandonados, estradas horríveis, ruas muito ruins. E eu fiquei me lembrando de Morungaba. Como Morungaba é bonitinha, né? A estrada é boa, os bairros são bonitos, nós temos verde aqui, e faz calor, mas não tanto, né? E nós entendemos e valorizamos alguma coisa, muitas vezes, quando vivemos o oposto ou o contraste daquilo. Você quer um outro exemplo? Você tem aquele irmão mala, chato, você briga com ele o tempo todo, é ou não é, Júlio? Mas quando o seu irmão fica longe de você 5, 10 dias, você fica até com febre de saudade. Você sente a importância de algo ou alguém quando você fica sem aquilo ou sem aquele alguém. E é isso que eu quero fazer com você hoje com relação à sabedoria. Eu quero te ajudar e nos ajudar a entender melhor o que é sabedoria, olhando para o lado oposto dela, a insensatez. Nós estamos numa série de mensagens no livro de Provérbios, ao longo desse ano, e o tema central do livro de Provérbios é sabedoria. E o versículo de hoje é capítulo 1, versículo 22, eu vou ler, e você pode inclusive acompanhar aqui. O versículo 22 do capítulo 1 diz: até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Nós vimos domingo passado que a sabedoria é saber o que Deus deseja para cada situação prática da vida, saber e executar, praticar isso, experimentar isso. Sabedoria é algo prático, a sabedoria divina, a sabedoria bíblica. A vida é complicada, mas Deus nos dá essa direção e essa instrução. Essa sabedoria de que estamos vendo em Provérbios, antes de entendermos esse versículo de hoje, essa sabedoria não é, você pode estar aí se confundindo, não é a experiência de vida que os mais velhos aqui têm. Essa experiência é fantástica, maravilhosa, eu tenho aprendido a aproveitar a experiência dos mais velhos. Mas essa sabedoria de Provérbios não é essa sabedoria de experiência de vida. Você passou por várias coisas, você sabe como é e você tem experiência prática naquilo. É ótima, mas não é essa sabedoria. A sabedoria de Provérbios não é o saber que vem dos saberes humanos, das filosofias, das ciências acumuladas, que nós aprendemos, estudamos, lemos e vamos absorvendo tudo isso, e essa sabedoria humana também é boa, mas a sabedoria de Provérbios também não é essa. A sabedoria de Provérbios é sabedoria revelada. É uma sabedoria verticalmente revelada, é uma sabedoria superior porque é de um Deus em quem cremos, que sim se comunica conosco, e esse Deus revela para nós como nós devemos viver. Esta sim é a sabedoria de Provérbios. E você pode dizer: mas como é que eu sei que essa sabedoria aí não é humana? A melhor coisa que você pode fazer para experimentar a sabedoria de Provérbios e entender que ela é a sabedoria de Deus, é você colocar ela em prática na sua vida. Pega o livro de Provérbios, comece a estudar se você ainda não fez isso. Comece a entender e se achegar e esteja aberto para aquilo que Deus vai te mostrar, e você vai perceber: opa, isso aqui não vem de homem não, isso aqui não vem do ser humano, isso aqui vem do Senhor. Sabedoria revelada, comunicada de forma sobrenatural por Deus através de seus escritores, em particular Salomão, que é o autor principal de Provérbios. E ela é vertical porque ela vem de cima a baixo, então por isso ela é autoritativa. Nós não estamos em posição de dizer o que queremos ou não, se aceitamos ou não. Ela é autoridade, nós nos curvamos diante dela com gratidão. Senhor, obrigado por comunicar tua sabedoria.
Mas eu quero então, como disse, olhar para essa sabedoria no seu ângulo oposto. Assim como Morungaba é linda quando eu vejo um outro local oposto a Morungaba, a sabedoria de Deus é maravilhosa quando eu vejo o oposto dela. Você percebe que Salomão, e o autor de Provérbios, faz algumas perguntas aqui nesse versículo que lemos? Preste atenção nessas perguntas, o que elas significam? Você percebe logo de cara uma coisa: o oposto da sabedoria não é um conceito único, mas é uma paleta de cores. Nós temos níveis de falta de sabedoria, que eu vou chamar aqui de insensatez, e esse provérbio apresenta pelo menos 3 degraus abaixo da falta de sabedoria. E vamos caminhar, não nesses degraus, porque não queremos descer para a insensatez, mas vamos caminhar entendendo esses degraus. E o primeiro degrau abaixo da falta de sabedoria, nós chamamos de o degrau da inexperiência ou da tolice, do bobão. O versículo 22 diz: até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? O inexperiente aqui nesse versículo é também chamado de nécio, ingênuo, e que ama essa inexperiência muitas vezes por tempo indeterminado. Você pode estar pensando assim: bom, quem que é esse inexperiente? Será que tem algum aqui dentro? Eu chamo esse inexperiente, me perdoe o apelido, ele é o bobão. E para você entender, não é o bobão, aquele que tem cara de bobão, mas, por exemplo, quem é esse bobão? Alguns fatos para você identificar e talvez se identificar. Primeiro, o inexperiente, ele é intelectualmente preguiçoso. Ele não se dá o trabalho de pensar e refletir, principalmente biblicamente falando. Ele é estúpido nisso aqui. Ele não se ocupa com as escrituras. Ele não vê valor nisso ou acha muito trabalhoso. E aí o que acontece? Ele continua sendo uma pessoa religiosa. Um religioso, um ser espiritual, um ser social, um ser emocional, que não se importa em checar as verdades da Bíblia, acredita em fatos sem checar. Ele é crédulo. Então o inexperiente, ele é preguiçoso, crédulo, e ele se impressiona facilmente com coisas dramáticas espetaculares. Uma coisa é apresentada para ele, ele acha que aquilo é bonito porque é espetacular, e ele acredita naquilo. Percebe como ele é levado para qualquer coisa? E ele também é carente de aprovação e facilmente influenciado e enganado, principalmente por pessoas que têm personalidade forte, sabem falar bonito e são persuasivas. E eu vou dar um exemplo bem radical de bobão, de inexperiente, de nécio. Você já ouviu falar até o nome é bonito, né? Você já ouviu falar nos Therians? Quem aqui já ouviu falar nos Therians? Os mais novos já ouviram falar nos Therians. Pessoas que se identificam como animais. Therians. Interessante que eu nunca vi um Therian mosquito, né? Me identifico como um mosquito, é meio difícil, né? Eu já vi um Therian cachorro, ele se identifica como cachorro, gastou lá 100 mil reais numa roupa de cachorro e sai passeando igual cachorro. O que é isso? Isso é um exemplo gritante, né? Isso também acontece, por exemplo, a pessoa tem toda a composição física masculina, mas se identifica como o quê? Mulher. Acredita em fatos colocados de maneira bonita, de maneira eloquente, de maneira interessante, sem checar as informações. Agora, sabe qual é o nome que Provérbios dá, e o termo hebraico literalmente tem esse significado aqui para esse tipo de pessoa? Esse nome no hebraico é totalmente pejorativo, negativo, mas na sociedade é um nome bonito. O nome inexperiente em hebraico significa mente aberta. Não é bonito hoje em dia ser mente aberta?
A sociedade convida você, não, você tem que ser mente aberta. Provérbios chama você para ser mente fechada. Fechada com as escrituras. Não, sou mente aberta. Tá bom, você vai engolir uma porção de coisas que vão te levar cada vez mais para o buraco. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com isso? Esse é o primeiro degrau. Quem insiste nesse degrau acaba indo para o próximo, que nós vamos ver aqui na sequência. Mas antes de ir para o próximo, deixa eu te lembrar o que Pedro, o apóstolo, diz. Ele diz que nós temos o dever de crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o antídoto para a estupidez de um bobão. É ele crescer no conhecimento do Senhor Jesus, do Salvador Jesus. Você tem na sua vida características de um inexperiente, de um bobão? Só uma coisa você tem que fazer para não cair nessa roubada e ser esse anti-sábio. A primeira anti-sabedoria é essa. Uma coisa, decida ser um amante do conhecimento da verdade. Decida ser um amante do conhecimento da palavra de Deus. Porque senão, por mais que você se ache sofisticado, convicto, equilibrado, não tem conversa. Se você não se tornar um amante da verdade bíblica, você vai ser arrastado para enganos e mentiras absurdas que o diabo, com muita astúcia, vai saber oferecer para você. Desenvolva humildemente convicções e crenças baseadas nas Sagradas Escrituras. Essa é a primeira versão do anti-sábio. Primeiro degrau, o inexperiente. Vamos para o segundo. O segundo degrau da ausência de sabedoria, nós vamos chamar aqui de zombador. Esse é um degrau abaixo, esse é um degrau mais grave, essa é uma situação mais complicada. Vocês zombadores, é a segunda pergunta, até quando terão prazer na zombaria? Repito e insisto que a sabedoria de Provérbios é como que um tutorial para você, mas não aqueles tutoriais do YouTube, receita de bolo do Instagram, não é nisso que eu estou me apegando aqui. Provérbios é um tutorial para você ter um dia a dia equilibrado e seguro, enquanto que a insensatez, a falta de sabedoria é um tutorial para uma vida miserável. E aqui nós temos o segundo tipo de insensato. Falto de sabedoria, antissábio, zombador. Bom, o zombador ele é caracterizado pelo quê? Em primeiro lugar, eu digo que o zombador ele é presunçoso. Ele se acha dono da verdade. Ele acha que está tudo bem, ele sabe o que está fazendo. E junto com a presunção vem o orgulho de alguém que detesta se submeter a outra pessoa. E isso leva ele para a zombaria. Por quê? Porque aí o prazer dele é desacreditar os outros. Então ele é presunçoso, ele é orgulhoso, então ele tem prazer em desacreditar os outros. A reação dele para os outros, habitualmente, é de cinismo, de não acreditar, de rejeitar e de desprezo, principalmente com aquele que vai anunciar para ele uma verdade da palavra de Deus, vai exortá-lo, vai puxar a sua orelha. O zombador ele gosta de quê? E a internet está cheia disso. O zombador gosta de deboche, piada e estupidez. Nós estamos numa era de ampla zombaria na nossa sociedade. O zombador ele rejeita de forma imediata e arrogante qualquer correção ou instrução. Esse é um modelo cultural que nós estamos vivendo, é para sermos zombadores. Nós estamos numa sociedade de zombaria, de desconstruir tudo, de banalizar tudo. Você quer um grande exemplo disso hoje em dia? Stand-up. Está na moda stand-up, não é? No que consiste o stand-up? Eu diria que 80% do que acontece no stand-up é zombaria, especialmente com valores antigos, autoridades antigas, modelos tradicionais. A zombaria faz perpetuar o quê? A tolice, a obstinação, desprezo por autoridades e valores. Tem algum sinalzinho de zombaria em você? No seu modo de pensar, agir, falar?
as autoridades que Deus colocou na sua vida, as autoridades espirituais da sua igreja, as autoridades do seu dia a dia. Escolha para você não ser um zombador. Escolha ter um coração que respeita os outros, que aprecia os outros, valorize especialmente as autoridades divinas, divinamente constituídas, ao invés de, sabe de nada, que tolice, que besteira. Deus quer que você seja uma pessoa que valoriza a instrução, o conselho, a crítica, a correção. Esse é o segundo degrau da anti-sabedoria, da insensatez, ser zombador. Caminha comigo para conhecer o terceiro degrau. O terceiro degrau é a terceira pergunta do versículo 22. E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Então você tem aqui o inexperiente, o bobão, o zombador, e agora você tem uma situação mais grave. Se você não se desapegar dos anteriores, você vai cair nessa. E essa é a do tolo. Louco, diz algumas traduções da Bíblia. Aquele que despreza o conhecimento. Então ele, como o zombador, o tolo, ele também é sábio aos seus próprios olhos, arrogante. Ele não dá ouvidos à verdade, e ele é cego para suas falhas e pecados, e ele teima nas suas ideias e práticas, mesmo que sejam destrutivas. Ele continua fazendo o que ele acha que é melhor, mesmo que Deus diga o contrário. Ele é tolo. O tolo é incapaz de aprender. Você não consegue corrigir um tolo. Quando você vai tentar corrigir o tolo, ele ativa o modo desculpas. Ele começa a dar desculpa. Se vai repreender uma pessoa, dizer que ela está errada, o tolo ativa o modo choramingo. É uma forma de escapar, ele começa a choramingar. Não, mas veja, tolice. Você vai repreender o tolo, ele ativa o modo contra-ataque. Ele começa a bater em você. Você vê que ele dá um jeito, ou ele chora, ou ele dá desculpa, ou ele contra-ataca, ou ele é grosseiro. Maneiras de continuar fazendo o que eu quero fazer, do meu jeito. Tolice. O tolo está desprezando o verdadeiro conhecimento. Lembra que eu falei? Conhecimento e sabedoria de Provérbios é vertical, é revelado, vem de cima, vem do alto. O tolo despreza isso, fala, não, eu sigo o meu caminho. E muitas vezes o bom religioso brasileiro ainda conta com a bênção de Deus. Ele despreza o conhecimento de Deus, ele despreza a vontade de Deus, mas ele dá uma volta e diz, Deus me abençoa. Podemos dizer que o tolo, ele é embotado. Embotado é alguém que não tem sensibilidade. Crocodilo não tem a pele grossa? Difícil de atravessar a pele do crocodilo. O tolo, ele tem pele grossa, não entra, ele não escuta. Ninguém consegue penetrar, a verdade espiritual não o atinge, ele abomina o conhecimento porque perturba a si mesmo. Ele abomina a ideia de que é imperfeito, que precisa se reformar continuamente até a volta de Jesus Cristo. Ele não entende isso, ele não aceita isso. Você quer ver como a tolice está na nossa cultura? Tem uma ideia muito impregnada na nossa cultura que diz assim, não existe lado certo. Cada um tem o seu lado e todos os lados são certos. Não é assim? O que acontece em decorrência disso? Se não existe lado certo, então não há nada que eu deva aprender e mudar. Eu estou do lado certo, você também, você também, você também. Todo mundo é tolo, ninguém precisa mudar de caminho. Eu estou no meu caminho aqui, isso aqui é certo para mim. Esse aqui é certo para mim. Esse outro caminho é certo para mim. Ninguém precisa de mudança. Tolice pura, há um só caminho.
Há um só jeito de viver, há um só acesso ao céu, há um só padrão moral, conjugal, pessoal, há um só padrão de vida financeira, há um só padrão de criação de filhos, é o de Deus, revelado sobrenaturalmente. O tolo diz: não, eu posso fazer assim. Até quando? Até quando? Deus está perguntando para mim e para você. Isso tem caracterizado você em alguma área da sua vida? Alguma escolha que você tem feito? Maneira de agir? Toma uma decisão hoje, se tornar alguém humilde, que reconhece falhas, imperfeições e limitações, está aberto a ser instruído e corrigido e disposto a mudar. Decida ser um amante da verdade, do conhecimento, dos bons conselhos e das instruções. 3 degraus: o bobão, o zombador e o tolo. Nesse versículo. Mas eu quero levar você para um 4º e último degrau, um 4º e último personagem de Provérbios, um 4º e último modelo de anti-sabedoria, que está no capítulo 6, verso 12, e eu vou chamar de encrenqueiro. Esse aqui é um degrau mais para baixo. Provérbios 6, 12 diz assim: olha, o perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés, faz sinais com os dedos, tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, e de um golpe será destruído irremediavelmente. Esse é o típico encrenqueiro. É talvez o estágio final da falta de sabedoria. O bobão começa a zombar de tudo, se torna um tolo, e lá embaixo ele é um encrenqueiro. Ele arruma confusão com tudo e com todos. Está sempre brigando, sempre discutindo. O encrenqueiro não busca a paz. O encrenqueiro não esfria os ânimos. O encrenqueiro não fala a verdade em amor. Ele cria confusão, tensão e atrito. A linguagem verbal do encrenqueiro e corporal, o versículo fala de olhos, pés e dedos, tudo tem aquela intenção de gerar mal-estar e atrito. Você já viu como os nossos olhos comunicam? O nosso gesticular comunica? Até isso o encrenqueiro manifesta encrenca no seu jeito de falar, Você está me entendendo, né? Porque isso é o que reside no coração dele. Tem uma necessidade crônica de reclamar e criticar, e quando eu penso assim, puxa vida, quantos poucos casamentos hoje em dia estão durando? E uma das razões é porque as pessoas são encrenqueiras. O encrenqueiro não consegue ter uma vida conjugal duradoura, saudável. Ele briga, ele quer ter razão. E no fim esse versículo diz que suas próprias atitudes e caráter vão levá-lo ao descrédito. Agora, mais grave ainda, o Senhor abomina a pessoa encrenqueira. Provérbios capítulo 6, verso 16 diz: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta. E lá no versículo 19 aparece a 7ª, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Esse aí para Deus é o mais detestável. É a pessoa que semeia discórdia, provoca discórdia. Pare e pensa um pouquinho nos conflitos nos quais você se envolveu na vida ou está envolvido hoje. Será que é porque você não é, pelo menos um pouquinho, esse personagem anti-sábio, o encrenqueiro? Talvez você tenha que fazer alguma coisa em relação a isso. Tem causado chateação, desavença nos relacionamentos. Livre-se das características do encrenqueiro e se torne um pacificador, alguém que busca a paz, promove a paz. Aprender a falar a verdade em amor, aprender a ouvir a história 1, 2 vezes, aprender a ouvir a versão da pessoa mais vezes antes de reagir,
E sempre reagir não de maneira a impor o que você quer, mas fazer o que é melhor para aquela pessoa que está agindo mal. Um encrenqueiro, ele já vem com palavra dura, ele já quer chegar e derrotar o outro, ele já quer chegar e dominar a situação, tem que ser do jeito que eu quero, ter razão. Irmão, irmã, a vida não é um braço de ferro. O encrenqueiro acha que a vida é um braço de ferro, ele está o tempo todo tendo que ter razão. O encrenqueiro não age assim. Acabamos de ver 4 versões da anti-sabedoria, 4 degraus que descem para a falta de sabedoria: o ingênuo, o zombador, o obstinado, o tolo, o teimoso e o encrenqueiro perverso. Importante a gente saber o que é que a falta de sabedoria faz, o que a gente colhe com a insensatez. E eu encontro no capítulo 1 de Provérbios, versículo 17, o seguinte: assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens insensatos não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede a si mesmo se destrói. Quem está acostumado aí com o campo, com o sítio, com pegar animais, tem uma comparação para explicar as atitudes e o destino de um insensato. O insensato, ele arma emboscada contra si mesmo, ele dá tiro no próprio pé. Então ele fala aqui de uma ave. E até uma ave que percebe uma armadilha e foge, porque se ela percebe, ela não cai na armadilha. Até uma ave é mais esperta do que o anti-sábio. Porque o falto de sabedoria é a ave que não percebe a armadilha e acaba preso. E de fato você ganhar o mundo inteiro e não se importar com Deus é perder a sua própria alma. Como que isso acontece? O egoísmo, a autossuficiência consolidam-se no coração, comportamentos desobedientes a Deus, comportamentos de ressentimento e atrito, que atraem retaliação, despertam a fúria de Deus e levam a vida sem graça. E Jesus ensinou que só quando servimos a Deus e ao próximo é que ganhamos a verdadeira vida. Quero deixar um apelo final, mas antes dizer que, como eu combinei com vocês, para cada sermão de Provérbios eu vou dar uma lição de casa, uma tarefinha para você fazer, e eu vou mandar ainda hoje no nosso grupo de WhatsApp a lição de casa dessa segunda mensagem, mas eu já explico. A tarefa que pode ser interessante você fazer é pegar o capítulo 10 de Provérbios e o capítulo 11, 2 capítulos 10 e 11, avaliar ali comportamentos, atitudes de um zombador, de um tolo, de um insensato, de um ingênuo. A lista, como que age esses personagens sem sabedoria? Faz uma lista. E aí depois você olha para si e fala, peraí, quais dessas características da falta de sabedoria estão na minha vida? E aí você faz um acerto com Deus e pede para Deus te transformar. Eu vou mandar isso no nosso grupo de WhatsApp. Se você não está e quer entrar no grupo, fala com a gente te coloca lá. Se você não se viu, pelo menos em parte, se você não se viu em nenhum desses 4 personagens, provável que mais chance ainda de você ser um deles, tá? Avalia. Coloca o teu coração diante de Deus agora. Deus, eu estou sendo ingênuo, sem sabedoria, sem conhecimento. Estou sendo zombador, zombando dos outros, zombando do que dizem, zombando da sua autoridade.
Deus, eu estou sendo um tolo tapado que insisto nas coisas do meu jeito, ou estou sendo um encrenqueiro e eu vejo na minha vida confusão e encrenca por causa do meu ego inflado? Se o principal objetivo da sua vida é seguir seu coração, hoje você pode confessar isso a Deus e pedir perdão. Pedir a Ele ajuda para viver à luz da sabedoria revelada, da sabedoria vertical. Nós lemos o versículo 22, e eu termino essa mensagem colocando em contraste os degraus da sabedoria, os degraus da insensatez, os degraus da falta de sabedoria, com a plataforma da sabedoria, que está no verso 23. 22, cutucou o tolo, o zombador, o ingênuo, mas o versículo 23 diz assim: se você acatar a minha repreensão, e isso é Deus falando com você e comigo, se você acatar a minha repreensão, eu darei a você um espírito de sabedoria. É isso que você quer? Deus está te convidando para isso, irmão, irmã, amigo, amiga. Ele fez perguntas: até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Olha para mim, Deus diz, e acata a minha repreensão. E o que eu vou te dar? O espírito de sabedoria. Você vai conhecer meus pensamentos, você vai saber o que eu quero, e vai viver com segurança de acordo com aquilo que eu tenho para a tua vida. Deixa de viver de acordo com aquilo que você tem para você, e decida viver de acordo com aquilo que o seu Criador tem para você. Vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos dê esse espírito de sabedoria e a revelação dos pensamentos dEle para a nossa vida diária. Oremos ao Senhor. Te damos graças, ó Deus, pela Tua igreja reunida e cada um de nós poder estar aqui presente neste momento. Te louvamos pela Tua palavra que chega até nós, nos confronta, nos molda, nos inspira, nos motiva a Te buscar e viver com o Senhor. Que cada um aqui possa, Deus, ter a decisão sábia de abandonar a própria falsa sabedoria, rejeitar as próprias convicções e valores, e se colocar debaixo da autoridade da Tua sabedoria revelada do alto sobre nós. Dê-nos espírito de sabedoria e de conhecimento, nos livrando da tolice, da insensatez, da zombaria. Nós Te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.